Simbora, galerinha, para mais uma videoaula de física. Sou Valério Henrique, professor de física. Veremos aula de eletrodinâmica dirigidas para alunos de terceiro ano. Simbora! Alessandro Volta foi o físico que, durante o século XVIII, realizou uns experimentos e desenvolveu a pilha, que ficou conhecida como a pilha de Volta, pilha de Alessandro Volta. A pilha dele, ele separou um material de prata, essa placazinha que está aparecendo aqui de vermelho, e um material de zinco, essa aqui que está aparecendo de azul. E entre elas colocou um papelão isolante. Fez uma seleção, colocou uma sobre a outra, igual como está representado aqui nessa figura, e percebeu que de um lado eu tinha um polo positivo e de um outro lado eu tinha um polo negativo. Daí ele criou uma pilha, ele fez o desenvolvimento da pilha. A bateria nada mais é do que uma pilha de forma diferente, não tem mais aquele material lá. É um produto químico que tem lá dentro e dois eletrodos. Esses eletrodos é que vão liberar os íons. Eu vou dizer que o lado V de A, esse lado V de A, é o potencial positivo, é o polo positivo, o borne positivo da pilha. E o V de B eu vou dizer que é meu polo negativo. E entre eles vai estabelecer uma diferença de potencial. Um é eletrodo, que pode ser catodo ou cátodo, é o eletrodo positivo, o outro é o negativo, que pode ser anodo ou ânodo. Ficando um lado positivo e um lado negativo, gerando em si uma diferença de potencial. A corrente elétrica vai surgir justamente por causa dessa diferença de potencial. Vamos a um fio condutor. No fio condutor eu tenho os elétrons aleatoriamente. Eles estão se movendo porque o condutor ele tem excesso de elétrons, o metal ele tem excesso de elétrons, e só que esses elétrons estão se movendo aleatoriamente. Nosso garotinho pensante traz o que para nós? Um condutor elétrico é aquele que conduz corrente elétrica, daí ele tem baixa resistência elétrica, e o isolante é aquele que não conduz corrente elétrica, ele tem alta resistência elétrica. Esse movimento aleatório de corrente elétrica, de cargas elétricas, quer dizer, não é corrente elétrica. Enquanto essas cargas estiverem se movimentando aleatoriamente, isso não é corrente elétrica. Eu vou colocar de um lado uma placa negativa, do outro uma placa positiva. São os terminais da minha bateria. Uma bateria positiva e um lado negativo. O negativo com o negativo, os iguais se repelem. Todos esses negativos que estão nesse fio vão ser empurrados para cá por causa dessa minha bateria, do meu lado positivo. Já o meu lado negativo, esse lado de cá, vai puxar, porque os opostos se atraem. Vai puxar os elétrons para cá. Então todos esses elétrons que estão aqui vão ser puxados para o meu lado positivo da placa. Eles vão ganhar direção, uma força nesse lado. Todos eles vão virar para cá. A partir daí eu já tenho um movimento ordenado. O primeiro elétron vai se movimentar por causa da placa negativa, que vai empurrar o segundo, que vai empurrar o terceiro e assim sucessivamente. Só que isso vai acontecer todos de uma única vez. Todos os elétrons vão se movimentar. Esse movimento a gente chama de corrente elétrica. É o movimento ordenado. Não pode ser qualquer movimento. Como assim não pode ser qualquer movimento? Voltando ao exemplo dos elétrons. Deixa eu pegar aqui. Supondo que eu tenho um elétron aqui, 3, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons. Mas eles estão apontando em direções diferentes. Cada um loucamente se deslocando numa direção aleatória. Essa direção aleatória, quase não saía, trava-línguas, não é um sistema ordenado. Quando todos eles se dirigem numa única direção e num único sentido, como é o caso dessa representação que nós fizemos, a isso se chama corrente elétrica. Então, corrente elétrica tem que ser o movimento ordenado de cargas elétricas. Se eu tivesse somente movimento de elétrons, sem a palavra ordenado em algum lugar, isso está errado. Tem que ser movimento ordenado, não pode ser movimento de qualquer forma. A fórmula da corrente elétrica, anota no seu caderninho. I é igual a quantidade de cargas dividido pela quantidade de tempo. Registre isso aí no seu caderninho, essa fórmulazinha nós vamos precisar. Onde I é a corrente elétrica em ampere, dado em ampere. Variação de carga é a carga final menos a carga inicial. E a variação de tempo é o tempo final
menos o tempo inicial. Isso é uma variação, que na maioria das vezes a gente vai representar aí, vai ser igual a Q sobre T, tirando a variação. Mas a gente tem que lembrar que isso é uma variação. Variação de carga é dada em coulomb e o tempo tem que ser em segundos. Temos uma outra formulazinha, nosso amigo pensante está trazendo para a gente. Q igual a N vezes E. Essa é outra fórmula. Anota aí no seu caderninho. N vezes E. Q igual a N vezes E. São as duas fórmulas que nós vamos precisar para o nosso estudo. Onde N é o número de elétrons. Quantos elétrons estão se movimentando. E Q é a E é a carga de um elétron. Carga de um elétron que vale isso aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Não precisa decorar, isso vai ser dado no probleminha. Simbora! Sentido da corrente elétrica. Nós temos dois sentidos. Inicialmente, imaginou-se que a corrente elétrica era um movimento que surgia do polo positivo da bateria para o polo negativo. Esse sentido deu-se o nome de sentido convencional. Sentido convencional. Nota aí no caderninho, sentido convencional, sentido quando a corrente sai do positivo e vai para o negativo. Olhando no simulador, a corrente vai sair do polo positivo da bateria, vai passar pela lâmpada, vai passar através da minha chave liga-desliga e vai lá para o lado negativo da minha bateria. Esse é o sentido convencional. Só que alguns anos depois descobriu-se que quem se movimenta não são os positivos, não são os prótons, são os negativos, os elétrons. E aí surgiu o sentido real, como realmente se movimentam. Sentido real. Sentido real, a corrente sai do negativo e vai para o positivo. Olha no simulador. A corrente vai sair do polo negativo da bateria, vai passar pela chave liga-desliga, vai passar pela lâmpada e vai chegar ao polo positivo da minha bateria. Esse é o sentido real. Qual o sentido que nós vamos usar? Diz aí, nosso amigo pensante. Vamos usar o sentido convencional. Vamos usar esse sentido aqui. Não tem problema. Isso não vai gerar nenhuma dificuldade nos nossos cálculos. Vamos usar o sentido convencional. Existem dois tipos de corrente. A corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é essa corrente gerada por baterias. Baterias e pilhas. A bateria do meu celular usa corrente contínua. A bateria da pilhazinha do meu controle remoto usa corrente contínua. A bateria do carro usa corrente contínua. E tudo isso aí usa corrente contínua. Corrente contínua só percorre um único sentido. Nós temos uma pilha, o positivo e o negativo da minha pilha, uma lâmpada. A corrente vai sair sempre no único sentido. Vou adotar o sentido convencional, tá? Mas lembrando que real é do negativo para o positivo. A corrente sempre vai sair daqui para cá. Esse é contínuo, não muda a direção e o sentido. Vão ser sempre esses aí. O sentido dela é sempre do positivo para o negativo. Quando ele me der um tempo, a variação do tempo que ele vai informar isso no meu probleminha, considerando tempo 1, tempo 2. Dentro desse meu tempo, eu vou calcular a área dessa figura que vai gerar entre o gráfico da minha corrente e o meu eixo X. A área dessa minha figura vai determinar a quantidade de carga que vai passar naquele fio, a área da figura. Vamos usar dois tipos de figuras no geral, tá? Vamos usar a figura de um triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. De um retângulo, que vai ser base vezes a altura. E de um trapézio. Um trapézio. A área do trapézio é das duas. É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos usar no geral essas duas aqui. Pode um ou outro eu usar aquela lá do trapézio. Então armazena aí no seu caderninho. Simbora! Corrente alternada, gente, eu vou só falar rapidão, mas a gente não faz cálculo nenhum nele não. Alternada quer dizer, não é numa pilha, tá? Mas eu vou representar uma pilha. Só que a pilha não libera corrente alternada, só libera corrente contínua. Estou representando a pilha aqui para facilitar seu entendimento. A pilha eu tenho um polo positivo, polo negativo. Conectado numa lâmpada,
Quando é corrente contínua, a corrente vai sempre sair do positivo e indo para o negativo. Quando é alternada, não. Alternada, ela sai do positivo, vai para o negativo, depois, imediatamente, ela sai do negativo e vai para o positivo, depois ela volta do positivo para o negativo, depois negativo para o positivo, e vai ficar fazendo isso. Isso é uma corrente alternada. O símbolo da corrente alternada é essa daqui. Eu deveria colocar aqui no lugar dessa pilha, para representar alternada, uma fonte assim, ó. A pilha é sempre contínua. O gráfico disso, só para apresentar para vocês, é uma senoide. Sobe e desce, vai para o positivo, vai para o negativo, vai para o positivo, vai para o negativo, vai para o positivo, vai para o negativo. Ele fica mudando de direção e de sentido. A diferença basicamente entre as duas são essas. Existem muitas outras diferenças, tá? Mas eu coloquei que a corrente contínua movimenta-se sempre num único sentido. A corrente alternada, ela fica alternando o sentido de movimento dela. E um outro detalhe também é que corrente contínua não mata, mas a corrente alternada mata. Simbora, vamos lá. Efeitos da corrente elétrica. Temos o efeito Joule ou efeito térmico. Alguns professores leem Joule, não tem problema não, tá, gente? Com a pronúncia desse físico. Mas ele é francês, a pronúncia correta é Joule. Então, efeito Joule. Mas não tem problema se você chama efeito Joule, Júnior, João, José. Não faz diferença nenhuma, tá? Eu sempre chamo Joule. Efeito Joule ou efeito térmico é quando a corrente elétrica passa por um componente e a energia que ela carrega em si, que é a energia elétrica, é transformada em energia térmica. Alguns equipamentos nós usamos para isso. Ferro de passar, a prancha de cabelo, o secador de cabelo, chuveiro elétrico, a torradeira também faz isso. Ela transforma energia elétrica em energia térmica. Simbora. Próximo efeito, efeito fisiológico. Quando a corrente elétrica flui no músculo de um organismo vivo e faz esse músculo vibrar, mexe. Pode até causar danos. Vou já apresentar a tabelinha para vocês. Essa é uma contração involuntária. O músculo sofre uma contração involuntária. Aqui na tabelinha nós temos, em 1 mA, é só um formigamento, algumas pessoas nem sentem 1 mA. Já de 10 a 20 mA eu já tenho contrações involuntárias, o músculo já reage. De 80 mA a 100 mA já causa fibrilação, o músculo cardíaco já perde a vibração correta. De 1 até 3 já causa dano, pode ocasionar morte ou perda da musculatura, até mesmo queimaduras. E acima disso, morte na certa. Efeito fisiológico. Simbora para o efeito químico. Quando eu tenho a produção de corrente elétrica de um elemento químico, é o caso da pilha. A pilha é um elemento químico. Dentro dele existe um ácido que vai corroendo dois metais, duas ligas diferentes, de um lado positivo e um lado negativo, deixando íons diferentes. De um lado fica o cátodo, do outro fica o anodo, formando a pilha. Isso é bastante estudado na química. Bora para o próximo. Efeito luminoso. Quando a corrente elétrica passa por um equipamento e a energia elétrica é transformada em energia luminosa. São as nossas lâmpadas. A lâmpada antiga, né? A lâmpada de gás. Temos também a luz negra também, ela funciona como efeito luminoso. Vamos treinar agora. Vamos embora para o nosso treino. Um corpo esférico de metal foi eletrizado com a quantidade de carga, Qzão, lembrando que o meu Qzão é a mesma coisa que variação de Qzão, que é igual a 36 coulombs, conectado por um fio a outro corpo neutro. Uma carga elétrica atravessou a seção reta do condutor metálico durante um tempo, T, que é a mesma coisa de variação de T, que é igual a 20 segundos. Determina a intensidade da corrente elétrica que percorreu o condutor neste intervalo de tempo. I, quer saber quanto vale I? Como é que é a fórmula? I vai ser igual a variação de carga dividido pela variação do tempo. Eu vou usar assim, tá, gente? É a mesma fórmula, só para facilitar aqui a rapidez da solução. Variação de carga eu vou botar só Qzão, variação de tempo eu vou botar só Tzinho. Nós temos então que I vai ser igual a 36 Qzão dividido por 20, que é o Tzinho. 36 dividido por 20, gente, vai dar 1,8. 1,8 amperes. Simbora para o próximo. Uma lâmpada permanece acesa durante um tempo de 5 minutos. O tempo, gente, tem que ser em segundos. Não posso usar minutos. Como é que eu transformo? Multiplico isso por 60. Vai dar 300 segundos.
por efeito de uma corrente que vale 2 amperes. Qual é a quantidade de carga nesse intervalo de tempo, que é Qzão? I é igual a Qzão dividido por Tzinho. Está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Meu Qzão, então, vai ser igual a I, T vezes I. Eu tenho que o tempo vale 300 segundos vezes ampere 2. Isso vai me dar 600 coulombs. Letra C. Lembrem sempre, galerinha, tempo em segundo, corrente em ampere. Não posso usar milissegundos, não posso usar segundo, minutos, quer dizer, não posso usar hora. Tem que transformar para segundo. Simbora para o próximo. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, 16 amperes. A carga elétrica do elétron tem módulo de a carga de um elétron. A carga é, lembra que eu disse que não precisa estar decorando? O probleminha vai sempre vai expor esse número, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O número de elétrons é N. N é o número de elétrons que passa no fio durante um tempo de 1 segundo. Passa por segundo. Por segundo é por 1 segundo. Tempo, 1 segundo. Nós temos a fórmula I é igual a Q sobre T, mas aqui não sai, aqui não tem o valor de N. Onde é que eu vou encontrar o valor de N? Qzão é igual a Nzinho vezes Ezinho. Nzinho vai ser igual a Qzão dividido por Ezinho. Eu tenho que descobrir quanto vale Q. Onde é que eu vou descobrir Q? Aqui, ó. Esse é o valor de Qzão. E ET está dividindo, passa multiplicando. Acabamos de fazer um desse, né? Q vai ser igual a T vezes I. Q vai ser igual, o tempo foi de 1 segundo, vezes a corrente é de 16 amperes. Isso vai dar uma quantidade de 16 coulombs. A carga de 16 coulombs. Agora eu vou jogar aqui dentro. N vai ser igual a 16 dividido por a carga de um elétron. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ixi, professor, como é que eu faço isso? Se você está com dúvida de como é que eu uso notação científica, potência de base 10, vê aí no meu canal. Tem videoaulas anteriores explicando como que faz isso, tá? Eu vou dividir naturalmente esse número por esse, e isso aqui eu vou subir, vou elevar. Só que eu troco o sinal do meu expoente. 16 dividido por 1,6 dá 10. 10 vezes 10 elevado a menos 19 sobe 10 elevado a mais 19. Aqui está oculto, mas eu tenho mais 1. Eu vou repetir a potência de base 10 e vou realizar a operação dos expoentes. Mais 1 mais 19 dá 20. Isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 20. O 1 está oculto. Elétrons. 1 vezes 10 elevado a 20, letra E. Elétrons. Simbora, vamos para o próximo. 4. Um circuito eletrônico foi submetido a um pulso de corrente elétrica no gráfico, dado nesse gráfico aí. Durante esse pulso, a carga elétrica que flui no circuito em coulomb. Carga elétrica vai ser a área dessa figura. Detalhe, isso aqui é um triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Quanto é a altura desse triângulo? É aqui, ó. A maior altura dele é essa. É essa distância daqui para cá. 4. Aí eu tenho que olhar o que é que tem dentro do parênteses. Não tem nada, tem só ampere. 4 amperes. A base dele é embaixo. É do 1 até o 4. Quantos pedaços eu tenho de 1 até o 4? Vamos contar? Um pedaço, 2, 3. Tem 3, é a base dele, vezes. Olha o que acontece aqui entre parênteses. 10 elevado a menos 3. Tem que colocar aqui 10 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3. Agora vamos resolver isso. Eu quero a área disso aí. A carga vai ser igual à área da figura. Base vezes a altura dividido por 2. A base vale 3 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a altura dele só vale 4, dividido por 2. Vou simplificar esse com esse. Tem 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Já tem resposta. 6 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 é milímetro, por exemplo. É 10 elevado a menos 3. Isso quer dizer que eu poderia ter colocado que Qzão
é 6 milicoulomb. Poderia ter colocado assim também. Simbora, galerinha. Vamos para mais um. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. 10 coulombs é a variação da carga, Qzão, que eu já não estou colocando o delta, lembra? Não estou colocando mais o delta. Se o relâmpago dura cerca de 10 elevado, tá ali elevado, gente, 10 elevado a menos 3 segundos, a corrente elétrica, determina a corrente elétrica disso. Corrente elétrica vai ser igual a Q dividido por T. Eu tenho uma carga de 10 dividido por 10 elevado a menos 3. Esse 10 elevado a menos 3 vou jogar na parcela de cima com o sinal do expoente trocado. É menos, vai subir mais. 10 vezes 10 elevado a mais 3. Vou repetir uma potência de base 10 e vou realizar a operação dos expoentes. É mais 1 mais 3, dá 10 elevado a 4 amperes. 10 elevado a 4 não tem lá, eu tenho que descobrir. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Minha corrente elétrica vai ser igual a 10.000 amperes. Encontramos já a resposta, 10.000 amperes, letra D. Também poderia estar representado assim, ó. 1000 é quilo, quilo é 1000. 1 quilômetro é 1000 metros. Eu poderia também colocar que seria 10 quiloamperes. Poderia ter representado assim também. Simbora, galerinha, aprender física. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Dúvida nesse conteúdo de potência de base 10, dá uma olhadinha aqui no meu canal, tem várias videoaulas. Valeu, fui!